Paz do Senhor, queridos irmãos, hoje com muita alegria em nosso programa, nós vamos entrevistar o querido pastor Lorival Pereira, que é um pastor de muita relevância aqui em nossa cidade, em nosso país, nas nações, e é uma alegria e uma honra. Pastor, muito obrigado por o senhor participar aqui conosco do nosso programa. Prazer é meu, programa abençoado, Vida com Deus, que tem sido um instrumento poderoso para a pregação do Evangelho e edificar a Igreja de Cristo. Amém. Pastor, todo mundo conhece já a igreja aqui, a Catedral da Família aqui em Belém. Todo mundo já tem visto o que Deus tem feito na sua vida, na sua família. Mas eu queria trazer um pouquinho assim, pastor, do início. Como foi o seu chamado? Como o Senhor assim sentiu no coração o momento que deveria começar toda essa obra? Aqui no Guamar, né? Também. Né? Eu fui chamado para o ministério, era bem jovem, né? Me converti com 18 anos de idade. Depois de 3 anos comecei a perceber o chamado de Deus na minha vida, né? O dom de pregar, de falar, e paixão pela igreja. E a partir desse momento que eu senti a direção de Deus, comecei a me preparar para me tornar um pastor. Eu sempre coloquei no meu coração o desejo de ser um pastor que pudesse deixar um legado através do meu ministério, para que eu não fosse um pastor que não tivesse uma relevância importante no reino de Deus, até para inspirar outras pessoas. Eu me dediquei muito nisso, me preparei muito para ser um pastor com um trabalho relevante e a graça de Deus alcançou meu coração de tal forma que eu tenho realizado esses objetivos. E, pastor, tem sido relevante para a minha vida. Eu estou aqui em Belém há 7 anos, tenho acompanhado o seu ministério ao longo desses anos, então o desejo de ser relevante tem alcançado o meu coração e o coração de muitas pessoas. Né? Quando eu cheguei aqui, pastor, alguns anos atrás, eu fui em alguns Louvor Norte, né? Eu não sabia quem era o senhor, eu ainda não sabia, e depois eu fui descobrir que o senhor que também trouxe o Louvor Norte, foi algo que surgiu no seu coração, como foi? O Louvor Norte surgiu assistindo uma reportagem de um evento de rock muito conhecido no Brasil. E nessa reportagem, ela foi uma reportagem bem negativa, porque nesse evento aconteceu muita violência, muita droga, muita prostituição. E assistindo aquela reportagem, eu recebi a direção de Deus para realizar um evento para a juventude que pudesse oferecer para nossos jovens referências musicais saudáveis, com músicas de Deus, para a gente poder ensinar ao jovem que é possível ter uma alegria vertical, né? Uma alegria que não promove violência, prostituição, bebida, e sim louvor e alegria do Senhor. Foram quantos anos de Louvor Norte? Eu fiz 30 Louvor Norte, são 30 anos, não é? Obviamente demos uma parada e o objetivo nosso era fazer de 2 em 2 anos, aí veio a pandemia, aí estamos esperando a direção de Deus para retomar e voltar a fazer esse grande evento que marcou a vida de muita gente. Que bênção, pastor. Falando agora um pouquinho da igreja do Guamar, né? Apesar de eu pastorear a nossa igreja lá também, de vez em quando eu dou umas fugidas aqui, assisto os cultos, né? Tenho visto o que Deus tem feito. Qual é assim, a missão da igreja aqui no Guamar? Qual foi o direcionamento que Deus deu para o senhor para trabalhar aqui especificamente nesta igreja local? Eu sempre persegui um modelo de igreja que pudesse promover um crescimento maravilhoso. Eu sempre estudei sobre isso, eu pesquisei muito, li vários livros. Um dos livros que impactou a minha vida foi do Pon Yong-Chul, o Davi Yong-Chul, que era o pastor da maior igreja do mundo, hoje ele já está com o Senhor. E lendo a vida dele, sobre a igreja dele, senti no coração o desejo de aprender sobre igrejas de grupos pequenos, que nós chamamos de células, e vi ali uma grande oportunidade. Por ser um pastor de poucos dons, eu sou mesmo, o único dom que eu considero que eu tenho é o dom do ensino e da palavra, eu vi na igreja em célula um caminho que eu pudesse ver no meu ministério algo relevante a nível de crescimento de igreja local. E a partir disso começamos a implantar aqui no Guamar, né, os grupos pequenos, as células, e o crescimento foi extraordinário. Conversávamos aqui, queridos, antes da entrevista, sobre o nosso programa passado, da visita da Igreja Casa de Deus, e lá também eu vi, pastor, que o que move a igreja são as células, são os pequenos grupos, e eu voltei de lá com o coração incendiado. A nossa igreja também trabalha com células, mas eu creio que a gente ainda não estava assim com o coração
totalmente naquilo. Eu tenho visto que nada mais não é inventar a roda, nada mais do que fazer o que Jesus fazia, né? Formar discípulos, né? Ensinar os discípulos a formar outros, né? Então, esse é o coração aqui da igreja quadrangular do Guamá, pastor? Exatamente. Há 21 anos atrás eu assumi essa igreja, já era uma igreja muito forte, muito boa, de 200 e poucas pessoas. Na época era uma igreja grande, né, para os modelos da época, gente apaixonada, gente de oração, mas que estavam todos muito apegados a cargos e realizar e fazer coisas para Deus. A igreja em célula ensina a nós gerarmos filhos para Deus. Isso faz toda a diferença de você ter uma igreja que assiste culto e uma igreja que ganha almas para Jesus. E isso fez a diferença aqui no Guamá. Mudando a mentalidade da igreja em fazer para gerar. O fazer é importante, temos que fazer coisas para Deus, música, cantar, pregar, ministério de dança, diaconato, isso são coisas que nós fazemos para Deus na igreja local. Mas isso não pode ser em detrimento ao gerar filhos para Deus. Às vezes um diácono passa 10, 15 anos servindo a ceia e não leva uma pessoa a Cristo. Um professor da escola dominical tem a sua classe 5, 10 anos e ele não consegue ver um crescimento no ministério dele levando pessoas a Cristo. Então, às vezes, a gente acha que o fazer é mais importante do que gerar, e não é. Quando Jesus estava chegando o momento dele ser levado aos céus, ele deixou as suas mais importantes palavras, que é fazer discípulo e ganhar vidas para o seu reino. E é isso que a igreja do Guamá faz, a Catedral da Família, e isso faz toda a diferença. Por que uma igreja em célula cresce muito? Porque tem muito pescador. Por que uma igreja que não tem célula não cresce tanto? Porque tem muita gente assistindo o culto. Essa é a diferença básica. Uma igreja em célula ela é focada em gente, em ganhar almas, fazer discípulos e gerar novos líderes para o reino de Deus. Isso faz todo sentido, né, pastor? Eu fico pensando, faz tanto sentido, mas algumas pessoas ainda até hoje têm tanto receio com isso, às vezes ouvem o nome célula, ainda tem dificuldade com isso. Eu fico pensando por quê, né? Eu consigo enxergar com tanta clareza Jesus na Bíblia trabalhando com isso, né? E a gente tem aplicado isso também lá na nossa igreja e também nós temos visto na prática o crescimento, né? Pastor, eu queria também, eu tenho certeza que tem muitos jovens pastores aqui que assistem, nosso público ele é bem variado, mas a gente recebe feedback de bastante jovens ministros, jovens pastores, né? E eu queria também que o senhor pudesse dar uma palavra para quem está começando no ministério, para aqueles que têm talvez um chamado como o senhor teve, aqueles que têm um ardor no coração, mas que não sabem exatamente como colocar em prática esse chamado, né? Se o senhor pudesse também dar uma palavra para isso. Eu vejo, tem muita gente que não consegue ter um ministério relevante, uma igreja forte, uma igreja grande, um ministério que faz acontecer mesmo na terra, porque não tem visão. Deus não vai dar unção para quem não tem visão. E como é que a visão vem para um pastor, para um obreiro? É quando ele se aplica à leitura da palavra, é um estudioso da palavra e além disso, ele pesquisa. Por exemplo, eu viajei o mundo inteiro para pesquisar sobre igrejas grandes. Por quê? Se um pastor tem o que você não tem, é porque ele sabe o que você não sabe. Então, em vez de você ficar desdenhando, e às vezes isso acontece no meio pastoral, as pessoas começam a desdenhar, não, a igreja dele batiza porque batiza muita gente, porque batiza de qualquer jeito. Mas tem igreja que não batiza de jeito nenhum, né? Então, o que é que eu fiz? Eu fui procurar pastoras que estavam em um lugar que eu gostaria de chegar. E pesquisei muito, viajei muito e comecei a perceber que as igrejas que mais cresciam no mundo eram igrejas de grupos pequenos, que tinham uma ênfase no ensino, na formação de discípulos e na geração de novos líderes. E isso faz toda a diferença numa igreja local. É lamentável que tem igrejas que passam anos após anos, os membros apenas indo ao domingo ao culto para assistir culto. Quer dizer, durante a semana a vida cristã é divorciada da grande comissão. A grande comissão é pregar o evangelho e fazer discípulo. Então, uma igreja local, eu comparo ela com uma academia. Não adianta você se matricular na melhor academia, ter o melhor personal se você não tem rotina. Se você não tem rotina na sua academia, você não vai ganhar musculatura. Uma igreja local não vai ser forte se ela não tiver uma rotina saudável. E a nossa igreja aqui no Guamá, há 21 anos, tem uma rotina. É por isso que ela cresce, por isso que ela é forte. Além dela ser uma igreja local forte, ela já gerou 25 igrejas através das células. E isso é fantástico. Isso só é possível, na minha maneira de ver, quando uma igreja é apaixonada por almas.
Benção, pastor, porque às vezes eu também estudo um pouquinho sobre as igrejas grandes, né? E eu vi alguns casos que talvez o desejo era se tornar uma igreja grande e ser apenas a igreja grande, né? Mas a visão que Deus trouxe para o Senhor é multiplicar. Claro, Novas uma, igrejas uma também. igreja saudável, ela Naturalmente. vai gerar outra igreja. Isso é uma marca de uma igreja sadia. É o que nós temos feito aqui pela graça de Deus. Né? Amém, pastor. Eu queria dizer para o senhor mais uma vez que o senhor tem sido alguém usado por Deus para alargar a visão de muitas pessoas, inclusive a minha. Sempre quando eu venho aqui, e eu vim aqui antes da obra, eu vim durante a obra, eu vim durante os passos, né? E nesses últimos 7 anos, e cada vez que eu vim aqui, a minha visão era alargada. Cada vez que eu lia algo sobre o Senhor, ouvia o Senhor falar, a minha visão era alargada, né? Então, também, como o Senhor, eu tenho sempre esse desejo de ir aonde Deus tem derramado unções específicas Amém. sobre pessoas. É isso mesmo. E a sua vida tem sido esse instrumento para largar visão, ardor, amor no coração de muitas pessoas e do meu coração também. Então eu agradeço muito pela sua vida e pelo seu ministério. Amém. Obrigado mesmo. Amém. Para mim é um prazer. A minha vida eu viajo o Brasil inteiro treinando pastores. Eu acredito muito no potencial dos pastores. É uma questão de ter a visão certa, o coração no reino, gente que faz as coisas de Deus com excelência. É uma das coisas que faz com uma igreja crescer é quando o pastor faz o que ele faz para Deus com excelência. Ele fazendo com excelência, o céu brada dizendo, achamos mais um que podemos derramar uma unção necessária, os recursos que precisam para que a obra seja feita. Então, quem tem visão vai ter unção. Eu costumo dizer, isso é uma frase do meu líder, pastor Josué Benção, que Deus não dá canhão para quem quer caçar passarinho. Se você não tem uma visão grande, para que você vai ter uma unção maior? Então, tenha visão de coisas maiores, grandiosas, porque o nosso Deus é um Deus grande, que essa unção virá sobre a sua vida. Pastor, muito obrigado. Tenho certeza que essa entrevista, para todos os nossos queridos que estão nos assistindo, vai impactar e mudar corações, com certeza. Que Deus abençoe o senhor, sua família, seu ministério. Que Deus continue derramando sobre o senhor cada vez mais para que mais vidas sejam ganhas. Muito obrigado pela oportunidade de poder falar um pouco sobre a Igreja do Guamá, a Catedral da Família, falar sobre o que ela faz para a glória de Deus e dizer aos pastores da nossa cidade, da Grande Belém, até do estado do Pará, que nos assistem, venham aqui no Guamá. Eu tive que viajar o mundo inteiro, gastei uma fortuna para pesquisar sobre igrejas grandes. Hoje você tem uma aqui, não é só a minha, tem muitas igrejas poderosas da cidade. Visite essas igrejas, pelo amor de Deus. Converse com pastores que estão aonde você quer chegar. E eu tenho certeza que Deus vai usar esses pastores para te abençoar, largar sua visão e, consequentemente, você também ter uma igreja forte e relevante na sua cidade, no seu bairro. Muito obrigado por tudo.